Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai se transformar numa espécie de detetive. Mas calma, não é para resolver um crime, não. A nossa investigação é sobre algo muito mais fascinante. A gente vai desvendar o mistério da vida que se desenvolve dentro do corpo humano. Nossa missão, então, é explorar a semiologia obstétrica, que é basicamente a arte e a ciência de decifrar todos os segredos do cuidado pré-natal. E para começar, essa citação aqui resume perfeitamente o nosso tema. Sabe, a semiologia obstétrica não é só sobre exames e dados frios, de jeito nenhum. É a fusão perfeita entre a ciência médica super rigorosa e a arte do cuidado humanizado. É exatamente ali, naquele ponto de encontro, que a precisão e a compaixão andam juntas. Então, aqui está o nosso roteiro de investigação. Primeiro, a gente vai entender que o pré-natal é muito mais que um check-up. Depois, vamos analisar as pistas que o próprio corpo nos dá, essas mudanças incríveis. Aí, vamos juntar as peças para resolver o quebra-cabeça da gravidez e, por fim, vamos aprender como monitorar essa jornada incrível que se desenrola. Vamos lá então para o nosso primeiro ponto, por que o cuidado pré-natal vai muito, mas muito além de uma simples consulta. É aqui que a gente estabelece os princípios que guiam toda a prática moderna. Olha, antigamente a obstetrícia podia ser vista como um processo meio mecânico, sabe? Bem intervencionista. Hoje, felizmente, a visão mudou. E mudou completamente. O foco agora é numa abordagem de colaboração, de respeito, onde a autonomia e o bem-estar da gestante são o centro de absolutamente tudo. E essa abordagem não surge do nada, né? Ela se apoia em 4 pilares éticos que são a base de tudo. A autonomia, para respeitar as escolhas da paciente, o que fortalece demais o vínculo. A beneficência, que é buscar ativamente o melhor para a mãe e para o feto. A não maleficência, aquele juramento famoso de primeiro não causar dano, evitando que for desnecessário. E, claro, a justiça, para garantir que todas as pessoas, sem exceção, tenham acesso a um cuidado de altíssima qualidade. E é interessante ver como esses princípios ganham vida logo no primeiro momento, na anamnese. Isso aqui não é só uma lista de perguntas, gente. É a fase crucial da nossa investigação. É onde a gente coleta as pistas, construindo a história de saúde completa através de uma escuta que tem que ser ativa e principalmente empática. E para organizar essas pistas, existem ferramentas, como o sistema GPA, G de gestações, P de partos, A de abortos. Dá para pensar nisso como um currículo reprodutivo, que oferece um resumo super rápido e vital da história obstétrica de uma pessoa. Ok, com a história inicial em mãos, nossa investigação agora se volta para as evidências físicas. Vamos mergulhar na transformação assim profunda que o corpo passa durante a gestação. A gravidez, ela simplesmente desencadeia uma cascata de adaptações no corpo inteiro para apoiar e preparar para essa nova vida. Esse mapa mental aqui ilustra muito bem a quantidade de mudanças que acontecem ao mesmo tempo. É uma transformação completa, de verdade. Por exemplo, dá uma olhada nesse número. O volume de plasma no sangue pode aumentar em até 50%. É impressionante. E tudo isso para garantir que o útero e o feto em desenvolvimento recebam todo o sangue de que precisam. E claro, para bombear todo esse volume extra, o coração precisa trabalhar mais. A frequência cardíaca em repouso pode aumentar em até 20 batimentos por minuto. Isso faz com que a quantidade de sangue bombeada pelo coração aumente em até 50%. É muita coisa. Mas as mudanças não são só por dentro, não. O centro de gravidade do corpo se desloca para frente, e isso causa a famosa hiperlordose, aquela curvatura bem acentuada na lombar, super característica da gravidez. E, ao mesmo tempo, um hormônio chamado relaxina entra em ação, amolecendo os ligamentos da pelve, já preparando tudo para o parto. Certo. Agora que a gente já entendeu o contexto e as mudanças no corpo, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos decodificar os sinais para finalmente resolver o mistério da gravidez. No diagnóstico clínico, as pistas são agrupadas em 3 categorias clássicas. Primeiro, vem os sinais de presunção, que são as dicas iniciais. Depois, os de probabilidade, que já são evidências bem mais fortes. E, finalmente, os de certeza, a prova que não deixa nenhuma dúvida. Os sinais de presunção são aquelas pistas que a própria pessoa percebe no corpo. Atraso menstrual, náuseas, algumas alterações nas mamas, como os tubérculos de Montgomery, ou o escurecimento da areola, que a gente chama de sinal de Hunter. São os primeiros indícios. E aqui a gente vê direitinho como as pistas evoluem. Saímos de um sinal de presunção, como uma alteração sutil na pele, e vamos para um sinal de probabilidade, algo que só um profissional consegue detectar no exame clínico. A evidência vai ficando cada vez mais forte.
E é exatamente isso que define os sinais de probabilidade. São mudanças anatômicas que o profissional de saúde detecta. Por exemplo, o sinal de Regar, que é o amolecimento de uma parte do útero, ou o sinal de Chadwick, uma cor mais arroxeada na mucosa vaginal. São pistas muito fortes. E aí, chegamos aos sinais de certeza, a prova final na nossa investigação. São eles: ouvir os batimentos do coração do feto, sentir os movimentos fetais durante o exame e conseguir palpar as partes do feto. Pronto! Com isso, não existe mais nenhuma dúvida. Mas, com a gravidez confirmada, nosso caso não está encerrado, de jeito nenhum. A investigação agora se transforma em vigilância. Começa o monitoramento da jornada, e isso é feito através da arte do exame físico. Exato. Uma vez que o quebra-cabeça foi resolvido, o foco muda. A investigação se torna acompanhamento. O objetivo principal passa a ser monitorar a saúde e, muito importante, a posição do feto dentro do útero. E a ferramenta principal para isso são as famosas manobras de Leopoldo. São 4 passos de palpação que basicamente nos contam a história de como o feto está posicionado. A primeira manobra identifica o que está no topo do útero. A segunda localiza as costinhas do feto, o que é essencial para a gente achar o coraçãozinho depois. A terceira avalia a parte que vai nascer primeiro. E a quarta mede o quão encaixado o feto já está na pelve. E claro, o passo final e vital é a ausculta. É a hora de ouvir os batimentos cardíacos fetais. Uma frequência normal, ali entre 110 e 160 batimentos por minuto, é um dos sinais mais importantes de que está tudo correndo bem. E isso nos traz de volta à nossa ideia central, né? A semiologia obstétrica não é só sobre achar problemas. A verdadeira habilidade está em saber diferenciar o que é uma mudança normal, fisiológica, de algo que pode ser uma doença. É sobre entender a história que o corpo está contando. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. A tecnologia avança, nos dá dados cada vez mais precisos, o que é ótimo, mas a questão que fica é: como a gente continua a equilibrar a precisão da ciência com o valor, que é insubstituível, do toque humano, da escuta atenta e do cuidado verdadeiramente compassivo? A resposta para essa pergunta vai definir a obstetrícia do amanhã.